Mario 64 é com absolutamente toda certeza um dos jogos mais populares e influentes de todos os tempos. Existe uma época antes de Mario 64 e uma época depois de Mario 64. Esse jogo sozinho revolucionou praticamente todos os jogos 3D e ele criou uma nova categoria de jogos novo, que são os famosos coletadores ou coletatuns, enfim, como você quiser chamar. E quem nunca jogou Mario 64, seja o original por algum emulador ou pelo próprio Nintendo 64, ou os remakes do 3DS ou até o Switch, que agora o Switch tem um emulador de Nintendo 64 dentro dele, eu acho, eu não sei, eu não tenho Switch, cara. E no meu caso, eu joguei por emulador. Mano, ser pobre é difícil. Mas, bem, esse jogo foi claramente feito para crianças, então, obviamente, ele não vai ter nada demais nele, tirando uma coisinha aqui e ali que poderiam dar um sustinho na gente quando éramos crianças, como o maldito do piano, que toda vez que eu penso nesse piano, eu já sinto vontade de... meu coração já palpita, eu já fico... piano. Ou a porra do Big Boo. Ou até talvez por algum motivo eu morria de medo dele. Eu não sei se era só eu que tinha medo dele, mas... pô, isso me dava medo pra caralho na época, mano. Ou até aquela enguia, que eu não sei nem o nome, mas aquela enguia que fica na primeira fase da água. Que simplesmente quando ela saía passando pelo mapa, eu cagava nas calças, porque eu já tinha medo de mar. E aí agora junto uma enguia no meio do mar, eu, nossa, mano, aí tem um barco que eu falo, ai meu Deus do céu. Ai, mas enfim. Ok, talvez eu que seja um pouco medroso, mas não é possível que só seja só eu, cara. E realmente não é. Uma rápida pesquisa no Google, a gente consegue ver muitas pessoas também com um sentimento estranho em relação ao jogo, principalmente a uma fase específica. E não é a porra da fase do Big Boo House do piano, que assim, apesar de ter traumatizado muita gente, eu incluindo, mas até que faz sentido, porque é uma fucking casa mal assombrada. E tem sentido pra ensinar as crianças, assim, a não entrarem em lugares estranhos ou não entrarem em lugares que você não pertence. Em coisas suspeitas, assim. Mas enfim, não é sobre essa fase que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre Wet and Dry World. Uma fase que talvez você nem lembre do que ela exista no jogo, mas é aquela fase que você tem que ficar aumentando e diminuindo o nível da água, que ela é dentro de uma caixa e ela é, no geral, bem estranha. E é a fase que tem aquela aranha como foto no quadro, tá ligado? E é meio, né, meio, né, estranha, até porque muita gente nem lembra que essa fase existiu. Que ela é uma fase bem até que deixada de lado pela comunidade. E quando ela é falada, ela é só falada por causa disso. Por realmente parece que ela foi meio rushada, mas enfim, a gente vai falar dela agora. Opa, você provavelmente não me conhece, mas eu me chamo Tubin. E essa é a aura negativa de Mario 64. Wet and Dry World é um dos últimos mundos acessíveis, ficando lá em cima no castelo, depois que você abre a segunda porta que precisa de estrelas para abrir. E sendo um dos benditos mundos de água desse jogo, com os incríveis péssimos controles subaquáticos que a Palerma do Mario tem. E, ok, entrando no mundo, a gente logo consegue ver a primeira coisa estranha, que é a skybox dele, que é basicamente a textura do céu do jogo. Para não fazer ter que renderizar um céu inteiro, eles só jogam uma textura alongada longe, então, bum, você tem o céu, a famosa skybox. E em grande parte das fases tem um skybox bem normal, como montanhas, cavernas, céus normais ou um fundo azul aleatório. Tudo bem normal. Já esse se destaca fácil, tendo uma grande cidade sobre um filtro azul,
que dá a sensação de que a cidade está de certa forma submersa na água, como se fosse uma cidade inundada, algo que foi perdido com o tempo. Ainda mais pelo fato de que isso é uma cidade real. A cidade de Era Shiban, no Iêmen. Eu tenho 100% de certeza que eu tô falando isso errado. Mas, enfim, é essa cidade a nossa querida Skybox de Wet n Wild. E o fato dessa cidade que normalmente era pra estar cheia de gente, estar ali em cima completamente vazia, traz um sentimento bizarro, tipo entrar num mapa de CS vazio, ou entrar em algum jogo que normalmente estaria cheio de vida e cheio de pessoas completamente vazios, como sei lá, por exemplo, um server de Minecraft, que você estaria acostumado a ver várias pessoas nele. Tipo, você entrar num deles e ele estiver completamente vazio. Parece que tem algo faltando, sabe? Mas enfim, chega de falar da Skybox porque a gente ainda tem bastante coisa pra falar. A fase em si é bem estranha. Isso pode ter sido até por um dos fatos deles terem começado a fase ter sido uma das últimas desenvolvidas para o jogo, sendo uma caixa no absolutamente meio do nada, com alguns inimigos estranhos. Eles são bem genéricos. Parece que um AI gerou eles de certa forma, sabe? Sejam os insetinhos azuis que ficam flutuando, ou os robozinhos chato pra caralho que ficam jogando pra todo lado. E só de pensar já me traz já me traz memórias deles me jogando pra cima e pra baixo da fase. E ainda o quão annoying que a fase pode ser em si. Com você precisando aumentar e diminuir os níveis da água, inundando o local, subindo e descendo, inunda o lugar, depois o bicho que joga pra baixo, você tem que desinundar e depois inundar de novo. Você fica nesse indo e vindo infernal. E isso nem é o pior, porque depois que você pega algumas estrelas nessa fase, você descobre que existe um segredo nela. Existe algo escondido dos seus olhos que estava lá esse tempo todo e você mal imaginava que algo assim podia estar lá. E eu tô falando da vila. Na parte inferior da fase, lá embaixo, tem uma vila completamente inundada e abandonada. E, porra, se a fase lá em cima já era meio estranha, essa daqui é 10 vezes pior. Para você acessar ela, você precisa passar por um tubo super estreito, quase como se fosse um caminho secreto para chegar lá, quase como se essa vila fosse um segredo, o que meio que ela é. Mas, enfim, vamos parar para analisar um pouquinho ela. Temos um pequeno canteiro com árvores e grama verde, indicando que esse lugar foi inundado há pouco tempo, senão elas estariam mortas. Provavelmente foi quando o Mario entrou na fase e acionou as alavancas de água pela primeira vez. Isso deve ter encadeado alguma coisa que inundou a vila. E, bem, ainda assim tem a pergunta de como caralhos essas plantas sobreviveram lá embaixo e ficaram lá embaixo provavelmente sem oxigênio e principalmente sem luz do sol por um certo tempo. E, bem, isso provavelmente deve ser pela estrela que tem ali no cantinho da fase, que você precisa fazer altos malabarismos para pegar. Provavelmente as estrelas do Mario possuem um certo poder parecido com o nosso Sol, de exalar energia e dar para as plantinhas crescerem usando isso, como se fosse um mini Sol da cidade. E ainda mais com a grande igreja no centro, a única construção que tem o poder de controlar o nível da água do local, provavelmente controlando ele de tabela, vendo que a única switch de inundar e desinundar a cidade fica lá embaixo, que a gente consegue acessar enquanto a gente tá lá embaixo, fica lá em cima da igreja. Então provavelmente a igreja usava isso para controlar essa mini vila, essa mini cidade. Eu acho que nem parece tanto uma cidade, porque isso daqui tá muito mais para uma prisão do que para uma cidade em si. E, cara, além do mais, esse lugar é o único lugar de jogo inteiro onde a gente vê portas que a gente não consegue entrar
Absolutamente toda a porta do jogo é acessível, toda a porta do jogo você consegue, menos ali. É quase como se fosse um fake, é quase como se fosse algo tentando imitar uma cidade. Ainda continuo na minha teoria de que isso é uma prisão. E ainda assim, muito disso pode ser relevado pelo fato dessa ter sido uma das últimas fases feitas. E provavelmente o tempo de produção do jogo estava mais corrido e eles não conseguiam elaborar muito bem e fazer muito bem as fases, como justamente as outras fases que a gente vê mais cedo, como até Dar Dogs, a primeira e a segunda fase, que são impecáveis, lindas, lindas, maravilhosas. Essa fase parece bem incompleta, parece quase como aqueles test ground de jogo que em muitos jogos você consegue acessar por meio de glitches ou códigos, que é um lugar onde os developers fazem para testar apenas alguns assets do jogo e testar como que o jogo está funcionando em si. Bem, essa fase parece um pouco isso. E bem, eu não posso falar muita coisa porque né, essa é uma das minhas fases favoritas do jogo. Eu não sei, apesar de toda essa aura estranha e meio esquisita em volta, essa ainda assim, eu acho tudo isso meio de certa forma fascinante. Eu adoro quando eu chego nessa fase. Eu sinto esse calafriozinho. E acontece isso também em algumas fases do final do jogo em si, pelo menos comigo. Como a fase do relógio. Eu não sei, essa fase é muito legal, mas eu sinto que ela está faltando alguma coisa que eu não consigo dizer o que tá faltando, mas está faltando. A mesma coisa com a fase a Tiny Big, o quadro Tiny Big lá, que eu não lembro o nome agora, mas aquele que se você entra para um lado você fica gigante na fase e se você entra para o outro você fica pequenininho. Essa fase também, ela parece que tá faltando alguma coisa. Ela é uma fase normal de Mario, mas falta alguma coisa nela, alguma coisa que você não sabe exatamente dizer o que, mas tá faltando. De novo, é quase como se um AI tivesse tentando criar uma fase do Mario e ele ainda assim não consegue deixar aquele tom de fase em si, não é como se fosse uma pessoa fazendo. Você consegue sentir isso. É uma sensação bem macabra. Mas, enfim. Com isso a gente termina o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sou muito de pedir isso, mas por favor, se vocês puderem deixar o like e se inscrever, a gente tá quase batendo 1000 inscritos. A gente tá ruminho aos 1000 inscritos. E ia ser muito legal se a gente conseguisse bater até o final do ano. Enfim, se vocês têm absolutamente qualquer ideia para vídeo ou sugestão que vocês queiram que eu faça, é só comentar aí que eu posso demorar para responder os comentários, mas eu sempre leio. E eu provavelmente devo fazer se vocês comentarem. Então, eu vejo vocês na próxima e até mais, guys.